Ai, ai. E aí, pessoal? A paz do Senhor, tudo bem? Seria Israel uma nação predileta, preferida para Deus? Estava conversando mais cedo com um irmão e aí esse assunto, acabou fluindo. E eu dizia para ele o seguinte: Deus não escolheu um povo. Será que você pode entender isso? Eu vou repetir em alto e bom som. Deus não escolheu um povo em detrimento dos outros povos. Isso não existe biblicamente. Quem diz que Deus escolheu um povo está interpretando erradamente a Bíblia. Como assim? É só você voltar lá atrás, Gênesis. Após a Torre de Babel, Deus vai falar com um homem, cujo nome é Abrão, que vivia na Mesopotâmia, antiga Babilônia. Gênesis 11, Gênesis 12. Após o dilúvio, em Noé, a humanidade volta a se corromper e tudo mais. Aí tem aquele fatídico dia, fatídico desejo do homem, a concretização de uma obra. Na verdade, essa obra ficou inacabada, né? O intuito era chegar até o céu e ser como Deus. A mesma tentação do princípio, como a do fruto, para ser como Deus. Subirei aos mais altos céus, acima das nuvens, e colocarei o meu trono como o de Deus. Serei semelhante, serei como o Altíssimo. Para quem acha que tudo é fábula, loucura e tudo mais, mas vamos lá. Quando o Senhor ele chega até Abrão, na Mesopotâmia, ele escolhe um homem. A partir desse homem se desenvolverá um povo, uma nação, que nunca foi uma nação perfeita. Agora vamos entender isso aqui. Quando a gente fala o seguinte, parece que Deus, no meio de um montão de gente, no meio de um montão de um povo, escolheu um povo e deixou os outros povos para lá. Ou simplesmente já existia a nação de Israel e as outras, aí Deus falou, apontou o dedo e falou assim, ó, essa daqui é que eu quero, o restante tá para lá. Bom, não existe isso. Deus ele vai nos lugares mais remotos, ele manifesta o seu amor desde o princípio. Desde o princípio. Abrão era um cara que vivia lá depois do rio Tigres. Tem o Tigre e o Eufrates, né? Ele vivia entre o Eufrates e o Tigre, né? Então, quando ele atravessa, ele desce para a terra que ficou conhecida como Canaã. É um hebreu, um atravessador de fronteira, né? Alguém que veio do lado de lá, que passou a margem. Por que o povo foi chamado de hebreus? Lá no Egito, quando a descendência de Abraão, de Isaac, Jacó, José se tornou cativa no Egito, 430 anos, ali eles eram chamados de os hebreus. Por quê? Porque veio da descendência desse homem, desse Abrão, que veio lá para além do rio, que desceu da antiga Babilônia, Mesopotâmia, região entre rios, atravessou o rio e chegou até Canaã. E Deus já havia dito, olha, tua descendência vai ficar cativa 400 anos. E depois eu vou trazer de volta eles para cá, para essa terra que eu jurei, que te prometi que daria a tua descendência. Isso tudo acontece. Eles são chamados de hebreus porque era um povo que veio de fora, eram os estrangeiros, era o povo do lado de lá. E assim foram chamados no Egito. Depois desse mesmo povo, porque Jacó teve o nome mudado para Israel, e por consequência os seus filhos, que formaram o que passou a ser 12 tribos de Israel, e quando eles chegam, depois dos 40 anos da travessia pelo deserto, quando saem do Egito, passam pelo Mar Vermelho,
atravessam o deserto, vão entrar já com Josué na terra prometida e vão tomar posse daquela terra, voltando então, como Deus tinha dito a Abraão, séculos antes que eles voltariam, vai se passar a chamar a terra de Israel, porque Jacó é o pai daqueles que se tornaram líderes, cabeças do que viraram tribos, as suas famílias, suas descendências. Então o nome da terra passou a ser Israel, que era o nome que foi dado a Jacó. Aí por isso passaram a ser israelitas. Os antigos hebreus passaram a ser israelitas. E já lá em Salomão, quando o reino se divide, a maior das tribos é Judá, e Judá fica no sul, aonde está Jerusalém, que é onde foi construído o templo. Então, com isso, passou a ser chamado judeus. Os judeus. A galera do sul já não concordou mais, disse que a do norte, as 10 tribos que foram para o norte e passaram a fazer as coisas do seu próprio jeito, separados. Os do sul, que ficou Benjamim, a tribo de Benjamim junto com a de Judá, dali para frente já essa racha, essa ruptura fez com que o povo que ficou do lado de cá, no lado sul, o lado onde estava o templo, o lado onde estava Jerusalém, onde está, passou a ser considerado então, não, agora nós é que somos o verdadeiro povo. Aqueles que saíram e não são mais como nós, foram para lá, não, mas só que são todos irmãos, primos. Só que houve uma divisão. Mas como a tribo de Judá era maior, e aí aquela região agora, aquela região já era antes chamada de Judá e a outra Israel, né? Você já tinha essa divisão antes de Salomão. Uma prova disso é que o texto mostra que Davi, depois que Saul morre, ficou reinando por um tempo só em Judá. Depois é que foi reinar sobre todo Israel. Você já vê que já tinha divisão, já tinha, enfim, territorialidade separada, enfim, reinos separados, antes de Salomão morrer. Mas se oficializa de fato ali. Aí as 10 tribos vão para o norte, 2 ficam no sul. Daí em diante, e também com a questão, lá na frente você vai ver o retorno do cativeiro, da Babilônia. Isso se estabelece e se testifica mais como judeus. Tem todo um contexto histórico. Então isso é um desdobramento de uma descendência que vem desde Abrão. Não é que Deus escolheu um povo em detrimento dos outros povos, não. Desde o princípio o ser humano se afastou e se desviou do verdadeiro Deus e criou para si deuses, ídolos, crenças, liturgias, formas de cultos a ídolos, a falsos deuses, a espíritos malignos. Começaram a construir altares pagãos e tudo mais. Então, não existe, Deus não começou escolhendo um povo. Depois do episódio da Torre de Babel, que Deus desce e espalha os povos, e cada um que ficou se identificando ali com aquela língua que passou a ser comum só a de certos outros indivíduos, porque antes era uma só língua. Quando Deus desce e confunde a língua dos homens, confunde os homens, por isso o nome Babel, Babilônia, confusão, cada um foi se identificando com aquele que estava falando da mesma maneira o seu sonido, foram se juntando e dali se espalharam os povos e continuaram se corrompendo, adorando falsos deuses, criando idolatrias, formando liturgias, levantando religiões. Então Deus vai lá no improvável, no meio da Babilônia, escolhe Abrão, filho de Terá. Terá era idólatra, historicamente era fabricante de ídolos, tá? É aquele que era o pai de Abrão e que tinha uma cultura politeísta de vários deuses. Abrão foi ensinado assim. Aí Deus vai exatamente lá do outro lado do rio, no meio da Babilônia, e fala ao coração desse homem algo que vão atravessar gerações. Você vai ver que Deus sempre operou assim e continua operando até hoje. Eu sou um Abrãozinho, um hebreu, que estava lá longe, do outro lado do rio, perdido. E que por misericórdia Deus me visitou e disse assim, sai daí, que eu vou te mostrar a verdadeira vida. Quem é o verdadeiro Deus? Como você tem que viver?
E eu sou mais privilegiado ainda, porque eu já nasci depois que Cristo já veio à Terra e revelou 100% essa graça de Deus, que sempre amou todas as pessoas e todos os povos, e que quando ele vai lá nesse homem improvável, no meio de uma cultura que não tinha como naturalmente dizer que esse homem iria por si só crer no Deus único, que não é palpável, não é visível, que não é um ídolo, que não é um metal precioso, que não é um poste, que não é um espírito entre os demais, que não é uma divindade entre as outras. E aí, desse Abrão que recebe essa revelação, ele vai tendo que ensinar a sua descendência sobre esse Deus. Como todos os demais estavam perdidos, todos os que depois vieram de Noé e seus filhos voltaram a se perder, os próprios filhos de Noé, você vê que tem ali um que é desvirtuado, e a descendência também deles vai se desvirtuando, como é a vida natural até hoje. Então Deus, no meio daquele contexto todo, após esse episódio da Torre de Babel, ele vai no meio já de onde já não havia mais ninguém. Deus sempre tem um, ou levanta um para partir desse um. Lembrando os dias de Noé, só Noé foi visto como justo, né? Noé era a grande referência. Ah não, mas poderia ter um aqui, um ali, não sei o que, tá, mas Noé é a referência. Noé foi achado graça diante dos olhos de Deus. E aí Deus levanta ele, vai salvar ele, você vê. Estava tão terrível que na verdade Noé era quem era o justo mesmo. Que olhou em meio a tudo aquilo, no meio daquela corrupção toda e perdição, mas mantinha os seus olhos no único Deus, o Criador, e buscava viver de uma forma que o agradava. Deus, por misericórdia, vai salvar sua família, até para permitir essa multiplicação depois, né? Uma regeneração, um reset, para que houvesse uma continuidade. Mas você vê que o ser humano é corrupto, desde que o pecado é pecado, que o homem aceitou essa proposta lá no princípio, e é isso. Então Deus vai, agora levanta esse Abrão, e desse Abrão sua descendência vai se formando como a de qualquer ser humano, um homem ou uma mulher, e vai gerando, e tem sua prole. Gerou Isaac, claro que teve Ismael com Agar, mas aí gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou os seus filhos, que são Judá, Efraim é filho de José, Rúben, Simeão, Levi, por aí vai. Então, daí fora sua descendência, mas todos eles sempre foram pecadores, todos eles sempre erraram, sempre se perderam. Você vê a história de Israel na Bíblia, é o tempo todo esse povo se corrompendo, voltando-se para os ídolos, para os falsos deuses, ao invés de, a partir de Abraão, o próprio Abraão, sua descendência e a sua multiplicidade, sua multiplicação, sua prole, de geração em geração, ser uma referência e apontar para os demais povos o exemplo, através do seu viver, do seu amor, da sua fidelidade ao único Deus, para que as demais nações de todos os povos à volta, tribos, isso e aquilo, olhassem para eles e vissem, poxa, esse povo é diferente, eles não têm deuses como nós, eles não são, a cultura deles não é politeísta, eles não fazem esse tipo de coisa, de culto, de rito, não sei o quê. Uma referência que Deus levantou através de Abraão para que a sua descendência fosse a descendência que mantivesse a fidelidade a esse Deus único e fosse um espelho para o restante dos povos que deixaram de querer Deus desde o princípio. Mas esse próprio Israel, esse próprio povo, os hebreus, os israelitas, os judeus, eles o tempo todo viviam se desvirtuando, e ao invés de ser uma referência para as outras nações, eles é que passavam a copiar e querer fazer igual aos demais. Sempre foi assim. Leia a Bíblia. Isso não está em outra Bíblia, está na que todo mundo usa, todo mundo, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia protestante, seja o que for, só você ler que está lá, a Bíblia hebraica, está aqui a Bíblia. E aí você vê, entraram na terra prometida com Josué e também continuaram pecando, pecaram no Egito. Aí na saída do Egito, Deus vai entregar os mandamentos e a lei, para o povo também ter uma referência. Para essa descendência que agora já está nos dias de Moisés, ter uma referência. Ó, vocês saíram do Egito cheio de costumes da cultura de lá, isso.
Deus mandou, os mandamentos são esses. Deus não é um Deus que quer fazer nada para ter que provar nada a ninguém, cara. Ele ensina caminhos de vida que são os melhores para o ser humano. O ser humano é que busca seus próprios caminhos e para tentar suprir a necessidade de algo eterno que eles não sabem explicar dentro deles mesmos, eles têm que criar coisas para... existe algo superior a nós, vamos criar as nossas linhas de pensamento, como é que são os deuses. Isso vem desde que o mundo é mundo, mitologia, isso vem desde sempre, não há nada novo debaixo do céu. Então, é só a gente parar para entender, olhar a linha do tempo da história, e você vai perceber. Deus não escolheu um povo em detrimento de outro. Esse povo aqui é o bibelô de Deus. Pelo contrário, nunca foi assim. Deus, sabe o que Paulo fala a Timóteo? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, acho que é ali, o verso 4, verso 5, por ali. É que Deus ama, Deus quer que todos conheçam a verdade, conheçam um Salvador que é Jesus, sabe? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E você não vê isso no Novo Testamento só não, você já vê isso desde o Antigo. Louvai a Deus todos os povos, sabe? Em toda a terra fazem culto a Deus. Você vê em Salmos, você vê em Malaquias, mesmo que de uma forma equivocada em muitos lugares, mas Deus sempre se manifestou ao longo da história, nas culturas, e sempre teve um referencial para ensinar para os povos que foram ao longo dos milênios sendo desenvolvidos com a maneira equivocada, veredas e linhas tortuosas da compreensão do verdadeiro Deus. Através de Abraão e sua descendência, era para ser uma multiplicação, uma descendência que fosse esse referencial. E não, rapaz, realmente só existe um Deus. Olha como é que aquele homem e a sua descendência, que se tornaram tribos e depois virou uma nação e é um povo, por causa da consequência natural da existência, fosse esse exemplo, essa referência. É só isso. É só isso, não é que Deus escolheu um povo e os outros não, e fica esse negócio de nego, Israel isso, Israel aquilo, não sei o que, fica uma briga de internet, disso. É só porque ninguém entendeu nada. É só porque ninguém entendeu nada. E aí vem a lei lá, uma lei temporária que Moisés entrega ao povo, mandamentos para tentar diminuir as implicações sociais, tentativas de diminuir as implicações, as coisas que eram aquela fúria, tentar aplacar sabe, o tribalismo, a primitividade, a dureza de coração daquela mentalidade grotesca, primeva. É isso, cara. Aí Moisés, 1500 anos antes, já profetizou em Deuteronômio 18:15, dizendo, quando chegar o verdadeiro profeta, o legislador, apontando para Jesus já, vocês devem ouvir a ele é a verdadeira lei de Deus encarnada. Sabe, tudo que não tem a ver com Jesus são coisas temporárias, porque tinha a ver com a necessidade do povo para aquela época, para aquela realidade, por causa das circunstâncias, das suas consequências. No Código de Hammurabi, que é considerado o primeiro código, a primeira legislação e constituição da história, rei da Babilônia, Hammurabi, isso antes de Moisés, pô. Meio que próximo ali, paralela a Abraão, aquelas coisas meio próximas ali. A lei de Talião veio dali, que era olho por olho, dente por dente. Pensar isso com a nossa mente já era cristã, pós-Cristo, é grotesco. Olho por olho, dente por dente. Jesus ensina outra coisa. Jesus não leva a um patamar muito maior, o sarrafo sobe, o nível se eleva. Então pra gente é absurdo, olho por olho, dente por dente. Mas na época que foi estabelecido, e Moisés aplica o que já estava no Código de Hammurabi também à lei dos hebreus, porque na época era para diminuir a violência, porque alguém de uma tribo ia lá, cortava um dedinho do outro da outra tribo, aí o cara da outra tribo já voltava com um montão para ir lá e arrancar logo o braço, a cabeça do outro. Um saiu de uma tribo, foi lá no outro povo e matou uma pessoa, o outro já ia lá, acabava com a família, tacava fogo na tribo toda. Então a lei de Talião, que é da palavra talis, que é tal,
Tal como se fosse assim, ó, tal pai, tal filho. Do mesmo modo que é o pai e o filho, esse tal é de igualar. Lei de talião. Era tipo assim, ó, para que não haja uma cobrança injusta, se alguém de uma tribo sair e ir lá arrancar o olho de outro, vocês têm o direito de se vingar, de fazer justiça. Só que vocês vão lá e vão pagar na mesma proporção, ao invés de ser algo desproporcional. Para a época, era uma medida para tentar diminuir o nível da violência e da cobrança que era feita. Em vez de alguém foi lá e deu um tapa no seu rosto, você vai lá, ao invés de você querer logo pegar a lança e matar o indivíduo, você também vai dar um tapa no rosto dele. Era colocar as coisas em pé de igualdade. Só que já pensando com a nossa cabeça, a gente acha isso absurdo mesmo, porque a gente não apoia a vingança, a violência, a nossa é outra já. Jesus, ao contrário, já diz, em vez de você igualar o tapa na face, dê a outra face. Dê a outra face. Se o teu inimigo for perverso e mandar você andar 1 milha, caminhe com ele até 2. E agora não é o momento de eu entrar isso aqui, destrinchar isso aqui. Mas Jesus já mostra outra perspectiva. Por isso que ele está falando, ó, a lei de Moisés dizia tal coisa. Eu, porém, vos digo. Só você ler Mateus 5, 6. Você vai ler, você vai entendendo tudo. Entendeu? Então, Jesus é a manifestação plena de Deus entre os homens. E do que Deus quer, e de como Deus pensa. E ele é aquele que veio para morrer pela humanidade. Então não tem essa de, ai, o povinho queridinho e o outro povo nem amado por Deus. Ai, que Deus estranho. Não, cara. É que a gente não entendeu nada. Não entendemos o Evangelho, não entendemos Jesus, não sabemos nada. E pensamos que sabemos e fica uma grosseria, uma ignorância, fica uma loucura, uma guerra, um conflito estabelecido que não tem sentido nenhum. Então, só para a gente entender isso aqui, o Novo Testamento todo, Jesus já mostra logo isso, já não tem essa separação que os judeus ficavam ali e tal, exclusivistas, nós somos os judeus, vocês são os gentios, agentalhos, os pagãos, Deus é só nosso, não tem que lá. Aí vem Paulo, que entendeu, olha, já não tem mais parede de separação, que era como no templo em Jerusalém, tinha um muro que dividia. Olha, aqui é o pátio dos não-judeus. Aqui sim, é dos judeus, mas os judeus também podem andar em qualquer lugar. Era tudo dividido. No próprio templo que antes foi construído por Salomão, depois restaurado por Zorobabel, depois agora nos dias de Jesus, antes de Jesus era templo de Herodes, ampliado e, enfim, muito mais, uma engenharia muito mais poderosa, imponente, enfim. Você vê que ali tinha o pátio das mulheres judias, o pátio dos gentios, dos não-judeus. Aí tinha ali uma divisão, ó. Quem não for judeu e passar por essa entrada aqui vai ser digno de morte, vai morrer lá na outra parte, sujeito à morte. Mas o homem judeu pode transitar onde for, tanto no seu pátio, quanto no pátio das mulheres, quanto no pátio dos gentios. Aí tinha aquela divisão de átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Cara, isso tudo em Cristo acabou. Isso tudo em Jesus acabou. Jesus é a verdadeira vida, o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse ele, e pronto. E fez dos dois povos um só, é o que o Novo Testamento ensina, sabe? Aí ficam vendendo uma imagem de Deus toda equivocada por falta de entendimento bíblico. E aí parece que é a Bíblia que tem problema. Não, quem tem problema somos nós, que não entendemos nada. Jesus é a descomplicação de tudo. Deus te ama. Jesus te ama. E Ele nos fez para sermos um só em Cristo Jesus. Amém?